Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata. Seja bem-vindo aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações aqui embaixo para você não perder nenhuma novidade. Deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo com algum amigo que tenha interesse em saber mais sobre os processos de pós-graduação na Europa. Vamos lá conversar um pouquinho? Eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram para saber o que era que vocês tinham mais curiosidades, dúvidas sobre o processo de pós-graduação na Europa, tá? Para quem não sabe, eu sou doutoranda em Portugal, sou bolsista pela universidade que eu estudo e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, tirar algumas dúvidas, né? Espero que ajude. Bom, e aí eu fui lendo as perguntas que estavam na caixinha, e tem perguntas de outras áreas, da área de saúde, da área de humanas, eu sou da área de exatas. Tem perguntas sobre bolsa, tem perguntas sobre mestrado, doutorado, se dá para entrar no doutorado sem ter mestrado, enfim. E eu espero ir respondendo aqui com vocês, tá? Eu fiz uma listinha, então eu vou dar uma conferida aqui no meu caderno, só para eu não me perder e passar as informações que eu quero passar para vocês, tá bom? Então vamos lá. O primeiro, uh, o primeiro passo, quando a gente fala de pós-graduação na Europa, muita gente acha que é algo muito ou inalcançável, ou que você só consegue se você ou tiver muito dinheiro ou se você tiver uma bolsa do governo. Né? E a gente sabe que não é bem assim. Existem vários programas que oferecem bolsas de estudo, existem várias instituições financeiras, inclusive, alguns bancos e, enfim, empresas que facilitam esse processo. Alguns financiam, outros dão bolsa mesmo, e é isso. Cabe você pesquisar, né? O que, é que fica melhor para você. Eu sou cria do Ciências Sem Fronteiras, do finado Ciências Sem Fronteiras, e aí essa sementinha foi plantada no meu coração há muitos anos atrás, e eu nunca deixei de procurar. A verdade é essa. Eu fiz mestrado no Brasil, para quem não sabe, eu sou arquiteta e urbanista, e fiz mestrado em educação. E eu tinha foco, né, de seguir a carreira docente, foi isso que eu fiz. E então eu resolvi seguir para o doutorado. E sempre procurando alguma opção fora, mas dentro da minha realidade, eu só poderia fazer se fosse com bolsa, né? Eu não conseguiria custear o processo. Então, vamos lá. Primeiro, muita gente fala como encontrar o programa, né? Como saber onde procurar. Então, esse processo de seleção do programa ele é muito particular, eu acredito, porque cabe a você ir procurar o que você deseja pesquisar. Né? Isso eu estou falando abertamente sobre mestrado ou doutorado, especialização, o que seja, até mesmo graduação. Cabe a você focar para onde você quer ir. Né? Eu sei que tem muita gente que pode estar assistindo esse vídeo que pensa em Portugal, até por causa do idioma, e aí você precisa pensar, tá, as opções que eu tenho são essas. E aí o que eu quero, sei lá, o curso que eu quero é economia. E aí eu vou lá, boto no Google mesmo, cursos de economia em Portugal. E aí você tem uma enxurrada de informações, né? Só que às vezes essas informações elas ou são imprecisas, ou elas são muito dispersas e você não consegue acompanhar assim, não sei, um ranking de universidades ou qual é melhor do que a outra, se ela é privada, se ela é pública. Às vezes os sites das universidades europeias não são tão claros como alguns sites das universidades brasileiras. Então às vezes você fica até em dúvida, né? As instituições públicas na Europa normalmente você paga alguma taxa, em Portugal se chama de propina. Então, algumas coisas são bem diferentes Brasil e Europa, né? Eu sei que muita gente que está assistindo aqui pensa em Portugal e algumas pessoas também deixaram lá na caixinha e outros deixaram comentários aqui no YouTube que tem interesse na Espanha. Eu acredito que seja também por conta do idioma, não sei. Mas isso é algo que eu vou falar daqui a pouquinho melhor, quando eu for falar de currículo. Bom, então vamos falar sobre a seleção do programa. Primeiramente, eu colocaria no Google, né? Não sei, o que eu quero? Pedagogia. Vou lá, coloco pedagogia e o país que eu quero, dou uma pesquisada, assim, sabe?
E aí, entrando nos sites das universidades, vocês vão conseguir visualizar tanto o programa quanto o plano de estudos, como também o corpo docente, né, daquele programa, daquela instituição. Então, uma dica que eu dou é pegar o nome dos professores e dar um Google, gente, porque assim, eles não usam o currículo Lattes, né? Como a gente usa no Brasil, mas eu cansei de dar Google no nome dos professores para saber o que é que eles fazem. Muitos deles têm sites, né? Então você acaba descobrindo o que que cada professor faz, né? Qual a sua linha de pesquisa, qual a sua linha de interesse, e aí, a partir disso, você consegue tentar um contato com ele por e-mail, né? Gente, atenção nesse contato, muito cuidado, né? Se apresentem, sejam formais, né? Sejam formais, se apresentem, digam o que vocês querem fazer, o que vocês estão pesquisando, se é do interesse deles ou não. Eu mandei muitos e-mails e pouquíssimas vezes eu fui respondida. Isso é normal, tá? Mas, enfim. O que eu sugiro é que você pesquise o programa da universidade, né, que você está dando uma olhada, e pesquise os professores. Eu fazia isso no Brasil e fiz também em muitas universidades europeias, e, enfim, eu acho que é a melhor forma da gente conhecê-los sem necessariamente ser apresentado. Não sei se ficou claro. E aí, nesse próprio site da universidade, muitas vezes tem um banner, tem algo informativo sobre seleção de bolsas, quantas bolsas tem disponíveis, enfim. E aí é importante você dar uma pesquisada. Às vezes não está assim tão aparente, às vezes está em outra aba, mas eu vou mostrar aqui para vocês um site que eu acho bem interessante para você tirar todas as suas dúvidas, tá? Muita gente me perguntou sobre o processo de mestrado. Muita gente que acompanha o nosso Instagram, inclusive se você não acompanha, é @diadiadgt. E muita gente é da área de enfermagem, né? Tem muito pessoal que é técnico de enfermagem, enfermeiros que estão se preparando para vir para a Europa, especialmente para a Alemanha. Meu marido é enfermeiro, trabalha na Alemanha. E aí muita gente me pergunta, como é que eu faço? Será que validar o diploma em Portugal ou na Espanha? Enfim, é mais fácil? Bom, e aí eu vou mostrar um site aqui para vocês que pode ser que ajude, tá? Bom, pessoal, esse é um site, Direção Geral do Ensino Superior, DGES. Ele é um site de Portugal, mas ele também tem a versão em inglês, tá? Aqui você consegue muitas e muitas informações preciosas. Prestem atenção que às vezes tem umas notícias aqui que não são tão recentes, né? Então fiquem de olho à data, por exemplo. Essa daqui é de 1º de setembro, mas essa daqui de baixo já é de 29 de março. Enfim, tem outras coisas misturadas aqui no meio, mas só para vocês conhecerem o site, porque esse site ele pode ajudar muito vocês a se encontrarem, a direcionarem, né? Mostra bolsas, estabelecimentos públicos e privados e os cursos registrados, tá bom? Aqui também tem informações sobre os cursos técnicos, tecnólogos, tá? Então, aqui você consegue ver se você é um futuro estudante, se você já é estudante, se você já foi, se você é de alguma instituição ou estuda e pesquisa em Portugal. Aqui, eu vou mostrar para vocês essas abas aqui de cima. Isso aqui vocês podem entrar nesse site, é o site do governo português, tá? E aí você tira suas dúvidas sobre o apoio ao estudante, o acesso ao ensino superior, né? O reconhecimento de graus e diplomas, muita gente me perguntou sobre isso, e eu tenho uma observação a fazer também, que é sobre a equivalência do diploma. Cada país tem o seu processo, né, de validação do diploma, caso você já seja formado. Mas para fazer o doutorado, como é o meu caso, eu não precisei validar o meu diploma para iniciar o grau de doutoramento, né, como eles chamam em Portugal, tá? Mas se você for trabalhar, enfim, você vai precisar fazer o reconhecimento do seu diploma, certo? Então, o que algumas pessoas fazem também? Pedem um processo de validação, né, em alguma instituição do país que você deseja, e ver o que falta, se falta algum crédito para terminar, enfim.
e alguns até se inscrevem no último semestre, no último ano, se matriculam, pagam, né? E aí vê o que é que falta cursar. Ao término desse semestre, né, vê o que é que falta e paga as disciplinas que precisa, você termina com um diploma europeu, tá? Isso não vai servir para todas as universidades, você tem que ver direitinho e ver se precisa também. Talvez o seu diploma seja completamente aceito. Eu ainda não fiz o processo de validação do meu diploma, mas eu já ouvi de alguns colegas que, como eu venho de uma instituição pública no Brasil, de uma Universidade Federal, dizem que é mais prático e mais fácil o reconhecimento de diploma de uma instituição pública do que de uma instituição privada. Eu não tenho esse conhecimento prático, tá? Então, eu não sei como é que funciona, mas eu posso voltar aqui depois para contar para vocês, quando eu fizer. Enfim, cursos e instituições. Aqui você consegue procurar, né? Se você quer pesquisar pela instituição, você coloca aqui o nome da instituição. Se não, você coloca pelo curso, deixa eu colocar aí, enfermagem. Como exemplo, vou colocar aqui enfermagem e distrito de, não sei, Lisboa, talvez tenha mais opções, não faço ideia. Você pode botar uma pesquisa avançada aqui, né? Ou submeter. E a nossa pesquisa aqui nos deu como resultado 44 cursos de 9 instituições. Então, a gente sabe que essas são as que estão disponíveis no Distrito de Lisboa, tá? Então, a nível universitário, nós temos a Universidade de Lisboa, a nível público, e a nível privado, a Universidade Católica Portuguesa, e a nível politécnico, o público tem a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, e o privado tem essas escolas aqui, ó. Tá? Também tem área de apoio ao estudante com bolsas de estudo. Então, tem informações, simulador de bolsa, você pode se candidatar online, tem os prazos de candidatura, pagamentos, né? Eu posso falar um pouquinho mais sobre o meu processo, porque apesar de ser bolsista pela universidade que eu estudo, eu tive que pagar a minha primeira matrícula, a minha primeira inscrição, digamos assim, né? E não foi barato. Na época foi 350 euros em setembro do ano passado, e eu paguei sem saber se eu estava aprovada, tá, gente? Assim, foi uma inscrição mesmo. E, bom, reconhecimento. Deixa eu ver alguma aba mais interessante. E aqui, para quem não sabe como funciona os graus e diplomas de ensino superior, nessa aba aqui tem um sistema de ensino superior português, né? Tem alguma parte de legislação também, ó, que você pode tirar suas dúvidas. E aqui tem graus e diplomas do ensino superior. Tá? Então, vai desde o curso técnico, superior profissional, até o doutoramento e outros cursos e equiparações e equivalências de cursos antigos. Bom, e aqui eu acho que esse site ele é bem informativo, dá para tirar muitas dúvidas, se você tem interesse de ir para Portugal, tá? Se não é o seu objetivo ir para Portugal, uma pessoa me pediu para falar um pouquinho sobre a Espanha. Eu tenho uma amiga espanhola, Marina, que vez em sempre aparece nos vídeos, aparece no Instagram também, quando eu estou com ela. Ela é minha amiga e minha colega do doutorado. Em Portugal chama doutoramento, tá, gente? Então, às vezes, se eu falar assim, vocês me perdoem. Bom, e aqui, a Universia, você consegue encontrar, né, as informações aqui, estudos, cursos, formação contínua, universidades, bolsas, também emprego, né? Do mesmo jeito que tem aquele site lá de Portugal, tem esse aqui que nos ajuda com informações para a Espanha, tá? Então, aqui, ó, bolsas, vamos clicar aqui para a gente ver o que a gente acha. Aqui, eu nem terminei de escrever, apareceu Bolsa Santander, programa 2022-2023 para a Espanha. Ela está aberta até 11 de outubro, né? Então, você pode salvar, você pode clicar para ver, enfim, tem informação sobre a matrícula, quando fecha a inscrição, quantas vagas tem. Olha, 740 vagas. Bacana. E aí, aqui tem todas as informações, titulação, os pré-requisitos, né?
E aí vamos falar sobre a candidatura. Muita gente me pergunta como faz, né, o que é que precisa. E aí, gente, eu não tenho uma resposta fechada sobre isso, porque vai depender da universidade. Por exemplo, a minha universidade, exatamente no ano que eu me inscrevi, que foi o ano passado, eles tinham tirado, para o grau de doutoramento em arquitetura, eles tinham tirado o projeto de tese. Né? Esse ano eu nem sei se voltou, porque estava uma discussão se ia voltar, se não ia voltar. Mas existem universidades que é o comum, que exigem na seleção o projeto de tese, e tem outras que não. Né? Então, bom, surgiu uma pergunta no Instagram se você pode se candidatar para o doutorado sem ter mestrado. Gente, poder você pode, né? Mas aí vai ser mais difícil de você conseguir, até porque você tem uma pontuação, né? Da sua produção que é levada em consideração, e tudo isso é feito a partir de uma análise do seu currículo, né? Então, como eu estava falando da Espanha ainda agora, eu vou só fazer uma observação antes que eu me esqueça, que está aqui no meu caderninho, que é sobre a proficiência. Algumas instituições já exigem que você tenha a proficiência na hora de se inscrever, outras não. E para algumas outras, né, meio que já é embutido, né? Já é meio que obrigatório. No Brasil, eu sei que para você fazer no mestrado, pelo menos na minha seleção, foi assim: eu fiz uma proficiência em um determinado idioma, que era aceito lá pelo programa, e aí, se eu fosse fazer um doutorado nessa mesma instituição, ou sei lá, em alguma outra, certamente eles iam me pedir uma outra proficiência em um outro idioma, tá? Então, eu não precisei fazer proficiência para esse programa que eu estudo, mas eu sei que existem alguns programas que exigem proficiência, principalmente se você vai para um país que não fala português, né? Mas uma coisa é importante dizer: eu estudo numa universidade portuguesa, mas eu tenho muitas aulas em inglês. Muitos workshops, muitas aulas, disciplinas são lecionadas também em inglês, porque existem alunos de outros lugares. Então, já é meio que, né, esperado que no nível de doutorado você já fale um outro idioma, né? O inglês é meio que geral. E aí, fora que eu tenho algumas oportunidades de participar de workshops, de programas e tudo mais em inglês. Então, eles selecionam, além da bolsa que eu recebo, na verdade, muita gente perguntou isso também, se eu recebo dinheiro, mas eu não recebo dinheiro para estudar, eu apenas não pago, né? É diferente. Mas se eu for participar de um programa, como quem já está aqui no canal há um tempinho, já viu meus vídeos pela Suécia, próximo mês eu estou indo agora para a Polônia, são programas que têm as universidades como parceiras e elas oferecem bolsas para uma realização de um determinado projeto, uma determinada coisa, e aí você concorre a uma determinada bolsa por aquele determinado tempo. Então, é interessante que você esteja a par do que está acontecendo, que esteja associado à sua instituição de ensino, tá? Bom, dito isso sobre a proficiência, eu vou falar sobre uma coisa muito importante agora, que é o currículo. Bom, no Brasil a gente está muito mais que acostumado com o currículo Lattes, né? Mas na Europa, eles usam muito esse modelo aqui, que é o Europass, ou Europass. Ele cria o seu currículo, né? E aqui tem uma área bem interessante. Eu não vou iniciar a sessão, mas eu quero mostrar para vocês o site, né? É esse aqui, é europa.eu/Europass. Mas se você colocar no Google direto, ele já abre esse site, tá? E aqui você consegue ver algumas ferramentas. Se você quiser estudar na Europa ou trabalhar, ele explica um pouquinho como é que funciona. Esse site é extremamente explicativo, né? Ele vai ajudar vocês e ele pode criar, guardar e compartilhar o seu currículo em até 30 línguas. Então, você pode aplicar para uma seleção de emprego, tanto com esse site, que é deles também, como também em outras plataformas de emprego, como você pode se candidatar para bolsas de estudo, tá? Aqui tem um videozinho explicativo. E aqui algumas dicas de como você criar um bom currículo, né? Primeiro você cria um perfil no Europass e aí você monta com as suas qualificações e experiências, e aí ele gera para você e você consegue fazer o download em qualquer desses idiomas aí que ele oferece. Aí você consegue informações também sobre o Portal Europeu de Mobilidade Profissional,
trabalhar em outros países da União Europeia, estudos e formação em outros países, né, para você tirar as suas dúvidas, tá? Esse site é extremamente explicativo mesmo. Então, por exemplo, se você quiser aprender na Europa, você consegue também procurar cursos por aqui, estudar no estrangeiro, planeja a tua aprendizagem, informações e apoio, e aí ele vai lhe dando, mostra, né, o Centro Nacional, informações sobre o Centro Nacional, você pode contactar via e-mail também, consegue acessar facilmente o site deles, e aí ele mostra sempre alguns serviços nacionais úteis. Isso aqui pode ser muito interessante, quer participar de algum programa como o Erasmus, né? É aquele estudo e pesquisa em Portugal, reconhecimento de grau de diplomas estrangeiros, enfim, e alguns serviços úteis, né? Aqui você consegue pesquisar por país também, tá? E você consegue também aplicar para emprego, se você quiser encontrar empregos. Quando você está logado, é mais fácil, porque ele direciona pelo seu perfil. Menina, eu acho que já falei demais, mas vamos lá. Visto de estudante, eu coloquei aqui como último ponto para a gente conversar hoje. Eu vou fazer um vídeo à parte só sobre o meu processo de visto. Treine a paciência da pessoa, mas vale a pena, né? Vale a pena você já ir para Portugal, se é esse o seu objetivo, vale a pena você já ir com o visto de estudo, porque existem alguns benefícios que eu vou falar. Bom, e com relação ao visto de estudante, para ensino superior, como é o meu caso, doutoramento, eu tenho autorização de residência, que é um visto, né, que é emitido, ele é válido normalmente por 120 dias, e aí, nesse prazo, é marcado para você um agendamento no CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para você tirar o seu título de residência. E aí ele é o artigo 91 da Lei de Estrangeiros. Para cada nível existe um artigo. E para estudante de ensino superior é o artigo 91. Autorização de residência para estudantes do ensino secundário, de cursos de nível de qualificação 4 ou 5 do QNQ, ou de curso de formação profissional, é o artigo 92. No meu caso, que é a autorização de residência emitida a estudantes do ensino superior, é o artigo 91 da Lei de Estrangeiros, tá? Todas essas informações você pode encontrar no site do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês também. Bom, gente, existe esse site, existe esse site que é Nacionalidade Portuguesa. Assim, eu sempre confiro em um site oficial, né? Mas esse site aqui eu achei resumido. E aí eu sempre dou uma olhada por aqui, e aí eu dou uma olhada no site do próprio CEF, né? E ele fala um pouquinho sobre a autorização de residência permanente em Portugal, né? Mostra aqui quem pode, o que é, quem pode, o que é preciso para ter, os documentos necessários, onde fazer, o custo para aquisição, enfim. Mas aqui ele dá algumas informações, eu acho que eles funcionam, não tenho certeza, mas eu acho que eles funcionam como agência também, tá? Mas, assim, eu nunca usei, não estou recomendando isso como agência, mas como um site informativo mesmo. Aqui você consegue visualizar alguns vistos temporários. É uma situação diferente, quem vem com visto tem uma situação diferente de quem vem como turista e aplica para um trabalho e, enfim, faz manifestação de interesse. Isso é um outro vídeo que eu posso fazer à parte. Não é o objetivo desse vídeo, então não vou me estender nisso. Bom, tá aqui. Se vocês quiserem ler um pouquinho mais. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que ele tenha ficado um pouco informativo. Desculpa se ficou um pouquinho grande, mas é porque eu queria dar todas as informações possíveis, né, que pudesse ajudar nesse processo de quem está pesquisando, porque eu já estive do outro lado, né, já pesquisei bastante, e eu sei o quanto que é desgastante ficar entrando em site e tudo mais, e não ter um canto que você consiga simplesmente acessar e ter todas as informações que você precisa por ali. Eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado. Deixa aqui o seu comentário, qual a sua dúvida, e quem sabe eu faço uma segunda parte. Um grande beijo e até a próxima.